E aí galera, Marcelo Chiappetta na área. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto bastante recorrente, né? Muita gente fala sobre ele, e eu também gostaria de falar um pouquinho sobre ingratidão, ok? A ingratidão, ela é uma via de mão dupla, né? Quando o assunto é ingratidão, você tem duas posições: você como agente de ingratidão, né? E você como aquele que sofre a ingratidão vindo das pessoas, ok? Primeira coisa que eu tenho que te dizer, que tem tudo a ver com o que a gente tem falado todo esse tempo, é que em nenhum dos casos isso pode desanimar o teu coração, né? No primeiro, quando você é agente da ingratidão, quando você se torna uma pessoa ingrata, é algo que você precisa ter uma certa atenção. Por quê? É sabido que no mundo moderno as conexões, o network é algo absurdamente poderoso, ok? E o maior agente de ruptura dessas conexões é a ingratidão, né? Então muitas vezes a gente costuma até falar aquela frase da nossa avó, que vassoura boa, vassoura nova varre bem. E é uma verdade, toda relação, todo relacionamento ele começa bem, ok? Só que a ausência de leitura positiva dessa relação e muitas vezes a ausência de manutenção dessa relação, feito por ambas as partes, às vezes até simultaneamente, faz com que haja um esfriamento, né? Ou e com esse esfriamento, uma das partes podem se sentir chateadas, podem se sentir frustradas nas suas aspirações, né? Então muitas vezes a gente não investe o que precisa investir numa relação, numa conexão, não alimenta essa conexão, e aí a gente continua com a expectativa de antes, de quando aquela relação ela tinha um volume maior, naturalmente, por ser o começo dela. E lógico que inicialmente toda relação ela tende a ser boa, porque é muito evidente o porquê nós nos conectamos, né? Existe um problema de um lado, existe uma solução de outro. Sempre, todas as conexões elas são feitas por problemas e soluções, tá? Não existe nenhum tipo de conexão que não seja dessa forma, ok? A não ser as consanguíneas, mas aí conexões consanguíneas já é um outro capítulo, porque nem sempre existe uma conexão verdadeira. Às vezes só tem a consanguinidade, a obrigação de aturar, porque é irmão, porque é pai, porque é mãe, mas não existe a conexão. Quando existe uma conexão verdadeira, é que você entende que a pessoa pode lhe servir de alguma forma, ou você entende que você pode servir a pessoa de alguma forma. Essa atitude de querer servir faz com que a outra pessoa se sinta muito bem, porque está recebendo algo que não tem recebido há muito tempo, que às vezes é atenção, carinho, ajuda, amor. Não sei qual é o tipo de alimento das suas conexões, mas existem vários tipos, ok? Mas qual que é o problema da ingratidão? A ingratidão é algo que a gente deixa entrar na relação em função de uma expectativa frustrada. E saiba, toda expectativa frustrada, a responsabilidade é sua, ok? Às vezes a gente veste uma roupa de super-herói nas pessoas, desejando que elas nos atendam num nível super, hiper, power, mega blaster, ou que tenha um equilíbrio, uma linha sem alterações para baixo. E aí o que acontece? Nós nos frustramos. Por quê? Porque relacionamento é investimento, é tempo, é doação, é você estar ali mostrando que se importa, muitas vezes mesmo sem ter uma real vontade. Aí você pode falar, mas então é falsidade isso? Não é. Uma planta você não rega quando você tem vontade. Uma planta você rega porque precisa ser regada. Então a maioria dos relacionamentos eles se acabam porque a minha grande força motriz é o quê? É a vontade. Só que a nossa vontade ela é enganosa. A nossa vontade ela está misturada com uma série de outros fatores ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, e como naturalmente nós tendemos a ser procrastinadores, a partir do momento que
a ênfase daquela semana, daqueles dias muda, as conexões que eu favoreço também mudam. Percebe? E aí eu deixo de regar uma conexão, eu deixo de regar um relacionamento, e esse relacionamento fatalmente ele vai murchar, fatalmente ele vai encolher. E como que eu faço para curar isso, Marcelo? Como que eu faço? É simples, é muito simples. O que você pode e deve fazer? Tratar todas as conexões como se elas fossem vitais. O único cuidado que você tem que ter de não abrir várias conexões que você não pode administrar de uma forma saudável. Então não adianta você querer se relacionar com todo mundo, mas aquelas pessoas que te favoreceram ou que você sentiu no seu coração que você pode favorecê-las, concentre-se nelas e mantenha um hábito de manutenção dessas relações. Tem relações muito poderosas na minha vida e que eu passei por momentos de esfriamento, né? Nesses momentos de esfriamento eu sempre buscava um motivo para estar com aquela pessoa, nem que seja para perguntar nada, nem que seja para falar água com açúcar. Por quê? Porque assim nós nos responsabilizamos, nós tomamos para nós a manutenção das nossas conexões. E assim, não existe uma coisa que é importante hoje, que é boa hoje e amanhã é ruim, ou não tem importância. Não existe isso, tá? O que eu costumo dizer é que as coisas verdadeiras elas se transformam, elas não se rompem. Quando rompem, o problema está com você, tá? Então, geralmente, nós tratamos as coisas de forma muito prática e ao mesmo tempo muito sentimental, né? Então as minhas feridas elas são tidas como algo sentimental, algo, sabe, sensível. Eu me chateio, eu me magoo porque o outro não fez, porque o outro não falou. Agora quando é com o outro, aí eu sou prático. Não quer falar comigo, então não fala, né? Se ficou emburradinho, então tudo bem, não fala mais, está tudo certo. E nós precisamos amadurecer nisso. Seus networks podem estar sendo feridos e não geram frutos porque não há tempo hábil para que eles gerem frutos. E eles não há tempo hábil porque eles morrem antes de poder gerar fruto. Não tem jeito, relacionamento humano é uma árvore, é uma plantinha, que você planta a semente e vê crescer até gerar fruto. Se a tua conexão não gerou fruto, não tem como, você tem que continuar regando até gerar fruto. Porque senão você vai virar um regador de muda, e muda não gera fruto. Até dá o prazer de você estar regando, eu rego mudas, nossa, eu estou mudando o planeta, mas você não obtém os frutos. E aí sim vem uma frustração muito grande, porque aí você começa a falar que ninguém merece a tua confiança, ninguém merece a tua atenção, ninguém merece o teu tempo. E aí o problema está com você. Então, qual que é a dica de hoje? Eu quero falar para você. Invista em algumas conexões. Pegue lá 5, 6 conexões que você tem, administre ela para que ela dê fruto. Não só você tomar o fruto como um extrativista, pura e simplesmente, mas invista tempo, faça com que o fruto ele seja gerado num nível de qualidade que quando a fruta nascer vai ser tão grande, vai alimentar você e a pessoa. E todos vão ficar felizes, percebe? E às vezes o fruto disso não é algo que você vai usar na tua vida, às vezes o fruto disso é a evolução do outro, é o avanço do outro, é a cura do outro, né? É você trabalhar para que a vida do outro seja melhor. Esse talvez seja o grande fruto, e esse é o mais verdadeiro fruto, né? Então assim, e lógico que em tudo isso está relacionado a questão da gratidão, né? Nós somos muito intensos em alguns momentos, né? E aí juramos amor eterno e eu vou dar minha vida, obrigado, porque nossa, você foi massa comigo e tal, aquela coisa toda. Só que na prática, por não fazer a manutenção dessas conexões, a coisa vai morrendo. E o pior, o nosso cérebro começa sistematicamente a bloquear essas conexões e a fazer com que você pense que aquilo é ruim. Então algo que era muito bom, muito prazeroso, muito proveitoso, acaba virando o quê? Algo ruim, algo que você fica com o pé atrás, como se a pessoa tivesse feito algo para você e não fez.
O que aconteceu? Você não fez a manutenção dessa conexão. Então assim, por que hoje seguir pessoas é o grande ápice? Porque seguir pessoas não me exige plantar nada, não me exige regar nada, não me exige adubar terra, não me exige nada. Eu simplesmente vou lá, consumo, falo bem da pessoa quando eu quero, falo mal da pessoa quando eu quero e acabou. Não preciso me conectar, não preciso fazer nada, eu só preciso ter internet. E infelizmente isso é um grande precipício, que se nós priorizarmos apenas esse tipo de relação, esse nível de relação, é um grande precipício. Você vai acabar sozinho e sem crescer o tanto que você pode crescer. Valorize as suas conexões, valorize o que você recebeu de bom de alguém, tenha isso como o maior tesouro e jamais, passe o tempo que passar, deixe de valorizar a pessoa que um dia te estendeu a mão. Isso é uma coisa que você precisa levar para a sua vida. Eu tenho pessoas que me ajudaram lá há 10, 15 anos atrás e eu nunca mais vi, mas no meu coração eu tenho uma gratidão gigantesca, né? Pessoas que estão no meu livro, que eu já não me relaciono mais por questão de geografia, por questão de outros ambientes, de outras consequências da vida, tudo mudou e aí é normal que mude mesmo, mas eu não deixo de ser grato a essas pessoas. Quando eu as encontro, é muito prazeroso, porque são pessoas que eu nunca deixei de estar conectado. Então, se você tem muitas conexões interrompidas, relacionamentos quebrados, cuide, porque a manutenção quem tem que fazer é você, não é o outro. Tá bom? Marcelo Chiappetta na área. Foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Valeu!